Então você decidiu assinar o IA Top 1%. Primeiro, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui comigo. Eu fico super feliz que você me deu uma chance de trazer esse tipo de conhecimento na sua vida. E se você está aqui, provavelmente é porque você quer dar um passo a mais na sua carreira, nos seus projetos pessoais, entender um pouco mais de inteligência artificial e como que você pode implementar essas inteligências artificiais nos seus projetos no dia a dia, ou talvez realmente para você capturar um pouco da formalidade de criar uma comunicação eficiente sobre inteligência artificial quando você implementa nos seus projetos. Nossa, ficou meio complexo isso que eu falei. O que eu quero dizer para você aqui? Por que eu falei dessa maneira e por que eu estou falando um pouco de comunicar? Um dos pontos importantes e objetivos que eu estou trazendo aqui, tanto para você que de repente quer empreender utilizando inteligência artificial, ou de repente você que quer utilizar a inteligência artificial nos seus projetos pessoais, ou você que está procurando a sua primeira vaga ou a sua mudança de emprego, ou de repente uma mudança de carreira e já está estudando desenvolvimento web, uma das coisas muito importantes que você tem que levar em consideração, e às vezes eu falo isso nas lives, às vezes eu falo isso em alguns vídeos, não são todas as pessoas que levam isso em consideração, mas existe o seu perfil técnico e o seu perfil comunicativo. Quando eu digo perfil comunicativo, como que você desenha a mensagem que você quer passar para quem está te ouvindo? Por que isso é importante? Porque não adianta você aprender todas as tecnologias, ser um ninja em todas as tecnologias, mas não saber comunicar o conhecimento que você tem para os outros, para sua equipe, para o seu futuro chefe ou para de repente outras pessoas aí também. Então pensa no seguinte, uma das coisas que eu quero que você faça aqui é fazer o seguinte, pensa que você já conhece desenvolvimento web, esquece qualquer linguagem, Python, JavaScript, qualquer coisa, esquece disso. Pensa que lá antes da pandemia você entrou numa cápsula do tempo e de repente você acordou em 2023. 2023 tem uma quantidade de tecnologia de inteligência artificial voltada para inteligência artificial generativa. Você deve já ter brincado um pouco, utilizado o ChatGPT no dia a dia, provavelmente já entrou no Leonardo.ia ou de repente já entrou em alguma outra inteligência artificial generativa de imagens, ou de repente criou vozes artificiais ou algo do tipo. Mas uma das coisas que eu quero que você faça é que você esqueça um pouco a maneira que você interagiu com elas, tá? Porque você já deve ter percebido que existe uma dificuldade muito grande de você criar o pedido para essas inteligências artificiais de uma maneira eficaz para que ela traga o resultado que você quer. Então é uma questão basicamente de um engenheiro de prompt, que não é a ideia aqui, você se transformar num engenheiro de prompt, mas engenharia de prompt é muito interessante para você entender como você vai estruturar as suas integrações com essas inteligências artificiais da maneira mais eficaz possível para trazer o retorno e o resultado que você quer nos seus projetos no dia a dia. Por que isso é legal e leva em consideração um pouco de como você desenha a comunicação na sua cabeça antes de você dizer alguma coisa, antes de sair uma frase da sua boca, quando você está numa conversa, quando você está numa entrevista de emprego, ou você está conversando com alguém do seu time aí relacionado a alguma funcionalidade de projeto, seja lá qual for o intuito da conversa. Da mesma maneira que a gente desenha automaticamente o que a gente vai falar, mesmo que seja rápido ou às vezes a gente fale sem pensar, o falar sem pensar é algo automático e ele está baseado também num padrão que você criou ao longo do tempo e você acaba conversando, falando, expressando determinadas coisas de uma certa maneira. E quando a gente trabalha com inteligência artificial generativa,
O fato de você expressar a sua requisição para essa inteligência artificial via API, que quer que seja, vamos esquecer o protocolo, o caminho que você faz isso. Quando você expressa isso para a inteligência artificial, ela vai olhar aquilo, ela vai entender aquilo da forma dela e ela vai te dar um resultado. E um dos pontos importantes e cruciais que você tem que levar em consideração é que a gente não vai só olhar código aqui. Por que a gente não vai só olhar código? Porque se você não entender a base da tecnologia, e não me entenda mal, você não precisa saber criar um modelo do ChatGPT para você trabalhar bem com ele, mas entender alguns conceitos você vai te ajudar a aplicar esses conceitos utilizando as ferramentas que a gente vai começar a utilizar aqui aos poucos para comunicar com os modelos de inteligência artificial e como a gente vai fazer para enriquecê-los com as nossas informações para poder implementar um determinado projeto que a gente quer. E voltando para a comunicação, um dos objetivos que eu tenho aqui para esse nível de assinatura e os vídeos que nós vamos disponibilizar aqui é te ajudar também a comunicar melhor o seu conhecimento relacionado às ações e às decisões de arquitetura de implementação dos projetos que nós fizermos aqui. Por que isso é importante? Porque se você estiver buscando uma vaga no mercado, uma mudança, se estiver basicamente num processo seletivo, você pode, de novo, como eu falei, ser um ninja na tecnologia, mas você precisa comunicá-la de forma efetiva, dependendo da pessoa que está ouvindo. E só guarde isso. Comunicar de forma efetiva, dependendo da pessoa que está ouvindo. E a gente vai fazer a mesma coisa com as nossas integrações aí com a inteligência artificial. Por isso que é um bom paralelo aqui você entender isso. Então, o objetivo é te ajudar a ser mais eficiente e eficaz em como você comunica seu conhecimento aqui. Para te ajudar no mundo real, quando você estiver realmente no processo seletivo ou quando você tiver, por exemplo, desenvolver um produto seu e você precisa passar uma mensagem para o teu nicho de mercado, então você tem que passá-la de forma mais eficiente e eficaz possível. Esse é o primeiro objetivo, porque a comunicação, de novo, ela vai te servir para você poder alcançar diferentes tipos de vagas ou de roles que você vai estar dentro da área de tecnologia. Segundo objetivo, eu preciso passar um pouquinho na parte teórica também, antes da gente começar a codificar. Por quê? Porque eu quero te mostrar, te ensinar e trazer alguns conceitos de como essas tecnologias generativas elas são criadas, para que quando a gente for, ou melhor, quando a gente trazer ferramentas para a gente integrar e enriquecer o nosso projeto com a inteligência artificial generativa, você tenha uma linha de pensamento e raciocínio que faça com que essas ferramentas sejam a coisa mais simples do mundo de implementar. Porque se você levar em consideração utilizar ferramentas para trabalhar com essa integração com inteligência artificial, você tem que pensar que elas foram criadas para facilitar a sua vida como desenvolvedor, mas para você criar uma ferramenta que facilite a vida do desenvolvedor, você tem que entender como isso funciona dentro da inteligência artificial para que você possa realmente criar esse adaptador e essa ferramenta se comunique bem e facilite a vida do desenvolvedor. E o que acontece quando você cria esse tipo de ferramenta é que normalmente o que a ferramenta faz é criar um sistema, uma sistemática de utilização de determinado modelo de inteligência artificial ou de determinada tecnologia. Como ela segue uma sistemática, essa sistemática não pode ser muito diferente
de como a inteligência artificial, o modelo de inteligência artificial generativo, precisa receber determinadas informações para dar um output, para dar uma saída que seja valiosa para essa interação. Então, o que acontece? Eu te ensinando e te mostrando esses conceitos, e depois, quando a gente introduzir essas ferramentas, você vai ver que é muito mais fácil de implementar, porque a sua linha de raciocínio está ligado a exatamente como funciona essas ferramentas, sem você precisar saber exatamente como esses modelos são implementados no Bit Byte. Então eu só quero te desejar uma ótima jornada nesse nível novo de assinatura. Espero que você possa aproveitar e absorver o máximo de conteúdo possível e esse conteúdo possa ajudar nos seus objetivos de vida, seja profissionais ou pessoais. E obviamente, se você em algum momento descobrir que eu não gosto desse conteúdo, ou inteligência artificial não é para mim, eu não gostei muito de implementar esse tipo de ferramenta, tá ok. Você pode cancelar a assinatura, não tem problema nenhum. E eu te digo isso por quê? Porque eu aprendi por muito tempo a criar modelos de inteligência artificial, eu fiz uma quantidade enorme de cursos, e a implementação de modelos de inteligência artificial, a parte de limpeza de dados, esse tipo de coisa, não atraiu a minha atenção. Mas agora que a gente tem esses modelos que já estão praticamente prontos, onde a gente pode enriquecer de forma rápida e prática para atender os desafios que a gente quer colocar nos nossos projetos, isso me chama muito a atenção e é isso que eu quero te trazer aqui. Trazer uma maneira de você entender, implementar e descobrir ferramentas que podem ajudar você no dia a dia para enriquecer esses modelos e solucionar problemas do dia a dia. Até o próximo vídeo.